Nesse vídeo aqui, vamos aprender a fórmula PROC-V. É uma fórmula bem interessante, com suas variedades, né, com suas restrições, né, mas é uma fórmula que é bastante importante dentro do uso empresarial. Eu tenho aqui matrícula, eu tenho nome, idade, endereço, bairro, cidade. E isso aqui é um conjunto de dados que são gerados dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de um mercado e por aí vai. Aqui eu tenho uma tabela auxiliar, matrícula, nome, idade, endereço. Se vocês observar, cada título desse aqui é o título do cabeçalho. Então, o que é que essa função ela faz? Ela vai extrair de uma base de dados somente o que você quer. Então, eu vou fazer assim. Vou clicar em nome, porque eu tenho que começar por aqui, já que o meu valor procurado vai ser a matrícula. Eu quero conhecer a pessoa, eu quero que a pessoa diga a matrícula, e da matrícula eu tenho os dados dela. Então eu vou fazer igual PROC-V, abre parênteses. Ele vai abrir uma sintaxe, valor procurado. Qual o valor que eu procuro? A matrícula, ponto e vírgula. Qual a matriz da tabela? É a tabela inteira, que no caso é a tabela mãe, ponto e vírgula. Qual é o número da coluna que eu procuro? Nome está na coluna 2, porque PROC-V, V de vertical, ele procura na vertical. Ó. Então, nome está na coluna 2. Ponto e vírgula 0, por que 0? Porque eu quero uma correspondência exata, eu quero que ele me traga exatamente o que eu estou procurando. Ele vai dar esse valor aqui, porque ainda não foi colocado nada aqui em cima, no valor procurado. E aqui eu repito a mesma coisa. Eu venho igual, PROC-V, abre parênteses, valor procurado, ponto e vírgula, matriz da tabela, ponto e vírgula. Qual a coluna que eu estou procurando? Coluna idade, coluna 3, ponto e vírgula, 0. Fecho e Enter. Igual, PROC-V, abre parênteses. Qual o valor que eu procuro? Matrícula, ponto e vírgula. Qual é a matriz da tabela? Essa aqui, ponto e vírgula. Qual o número da coluna endereço? 1, 2, 3, 4. Coluna 4. Venho aqui 4, ponto e vírgula 0, porque eu quero que ele me traga exatamente o que eu procuro. Bairro, igual, PROC-V, abre parênteses. Qual o valor que eu procuro? Matrícula, ponto e vírgula. Qual é a matriz da tabela? Seleciona a tabela inteira, ponto e vírgula. Qual é o número da coluna que eu procuro? O bairro tem que coluna? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu coloco 5, ponto e vírgula, 0. Fecho parênteses e aperto Enter. Cidade, igual, PROC-V, abre parênteses. Seleciono o que eu procuro, ponto e vírgula. Qual o número da coluna? Ou qual a matriz da tabela? Você vê que está em negrito aqui, ó. Seleciona a matriz da tabela. Repare que quando eu colocar ponto e vírgula, o número da coluna vai ficar em negrito, ó. Pronto. Ele está procurando o número da coluna. Número da coluna 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 6. Ponto e vírgula 0. Fecho parênteses e aperto Enter. Então, você percebe que a coluna aqui é 5, a coluna aqui é 4, aqui a coluna é 3, aqui a coluna é 2. Então, a fórmula está aí. Eu cheguei no balcão da escola e pergunto, eu quero saber sobre o meu certificado, se já está pronto. A menina lá dentro me pergunta, qual o número da sua matrícula? Eu digo, minha matrícula é 2345. Quando ela colocar aqui 2345, que é apertar o Enter, automaticamente vai aparecer todos os meus dados. Como é o seu nome? Qual é a sua matrícula? Minha matrícula é 3901. 3901, aperto Enter e ele vai me dar, ele vai me trazer, vai me retornar de um banco de dados o que? Somente o que eu estou precisando. Para eu não ficar aqui, ó. Qual é a sua matrícula? 3901. 3901, 3901, 3901, achei. Entendeu? Então você não precisa fazer isso. Você faz o PROC-V e ele dá um retorno. Poderíamos fazer com esse exemplo aqui, ó, o segundo exemplo. Ó. Vou vir aqui
eu tenho um medicamento, categoria, tenho o valor dele e tenho o estoque. Então eu venho aqui, tenho que começar embaixo, né? Já que a minha procura é pelo medicamento, então eu vou colocar como igual PROC-V, abre parênteses, PROC-V, porque ele procura na vertical. Existe o PROC-H também que a gente vai fazer, que ele procura na horizontal. Ele procura linhas. O PROC-V, ele procura vertical, colunas. Qual o valor que eu procuro? O medicamento, ponto e vírgula. Qual é a matriz da tabela? A tabela mãe, né? Ponto e vírgula. Categoria está em que coluna? Coluna 2, ponto e vírgula, 0. Fecho parênteses e aperto Enter. Novamente, igual, PROC-V, abre parênteses. Qual o valor procurado? Medicamento, ponto e vírgula. Qual é a matriz da tabela? A matriz da tabela é a tabela mãe, onde estão os dados inseridos, ponto e vírgula. Qual o número da coluna valor? Coluna 3, ponto e vírgula, 0. Fecho parênteses. Estoque, igual, PROC-V, abre parênteses. Qual o valor que eu procuro? Medicamento, ponto e vírgula. Qual a matriz da tabela? É a tabela mãe, ponto e vírgula. Qual é o número da coluna? O número da coluna é a última, né? Estoque é 1, 2, 3, 4, coluna 4, ponto e vírgula, 0. Fecha parênteses e aperta Enter. Então, se eu chegar na farmácia e eu perguntar, você tem Lexotan? Eu vou colocar Lexotan e vai apertar Enter. Então, vai aparecer que Lexotan é um controlado, que o valor dele é R$ 7,90 e que ele custa R$ 1,40. Né? Então, é bem interessante isso. Ele é uma fórmula que ela é de produção, já que você não precisa estar procurando diante de uma base de dados enorme, porque aí estamos fazendo um exemplo com 11, com 10. Mas uma base de dados de uma empresa ele tem 1.000, 2.000, 3.000 cadastros, né? Dentro de uma farmácia, imagine quantos cadastros não existem, né? Dentro de uma loja de roupa, de sapato, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, esses nossos dois exemplos aí do PROC-V.